Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Muitas pessoas têm o hábito de defender o que acreditam. Isso aí é normal, geralmente é assim com a família, você acredita muito na cultura da sua família, você defende os seus hábitos, as suas maneiras culturais já, como você foi aprendido. Geralmente é assim com política. E religião também, né? Então, às vezes costumamos defender o que nós acreditamos. Isso aí é normal. Existem algumas pessoas da área da psicologia que falam que realmente quando você fala muitas vezes uma determinada coisa para si mesmo, ou alguém fala determinadas coisas para você repetidas vezes, para você aquilo vai se tornar verdade. Sabe aquele negócio? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Isso aí, psicologicamente falando, é verdade. Muitas das vezes nós vamos colocar coisas na nossa cabeça que nós ouvimos muito e vamos tratá-la como verdade absoluta até. Isso principalmente com religião. E eu estava pensando algumas coisas sobre a igreja, né? Quem passou lá muito tempo deve ter ouvido muitas coisas, né? Até iguais durante todo esse tempo, porque geralmente na minha época era assim, existia, por exemplo, um manual de princípios do evangelho, né? Você tinha todas as aulas, no outro ano voltava do começo ao fim todas as aulas, e é sempre o mesmo livro, né? Parece que recentemente, nos últimos anos, tem mudado alguns livros e tal, mas sempre foi muita coisa repetida. E principalmente aquela parte, né, que a gente tem as reuniões de testemunho e é tudo repetido. Eu sei que Jesus Cristo é verdadeiro, eu sei que Joseph Smith foi um profeta, eu sei que tralalá, tralalá. E isso é incentivado desde pequeno, né? Por exemplo, quem fez a primária, eu fiz a primária, então eu sei que crescemos de uma maneira que temos que de alguma forma expressar o que a gente aprende lá, e muitas vezes falando, né? Então tem aqueles discursinhos que são feitos na própria primária, quando você é bem pequenininho, né? Você vai ler alguma coisa e lá, desde aquela época, você vai lá, eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, eu sei que você não sabe nada ainda, porque você é criança, tal, você ainda está aprendendo, mas para você aquilo você vai crescendo. E como que uma criança que, por exemplo, passa por tudo isso desde a primária, vai para os jovens, sempre ouvindo a mesma coisa, na época que chega da missão, é isso que ele quer defender. Muitas das vezes é isso que ele acredita, porque foi colocado na cabeça dele. E às vezes outros caminhos, né, aparecem na frente do jovem, por exemplo, indo para a missão, que ele faz de tudo para não seguir outros caminhos. Aparece às vezes bons empregos, aparece oportunidade de estudo e dá para ele não perder este tempo falando profissionalmente, isso pode ajudá-lo na vida futura, mas muitas vezes eles tentam fugir disso. E recentemente eu ouvi uma história de uma moça na igreja que ela estava se preparando para ir para a missão. Só que ela estava indecisa, né? Geralmente, hoje em dia, até acho que acontece mais, às vezes você fica indeciso, não seja por saudade da família ou por pensar mais no futuro, tudo bem que eu vou lá ajudar na igreja, vou ser abençoado, mas e aí, será que é mesmo? Então fica algumas perguntas, né, em aberto na sua mente, às vezes você entra em conflito. E eu fiquei sabendo de um caso que eu quis compartilhar aqui, né, que essa moça em conflito, ela chegou para o seu bispo e falou: bispo, eu estou em conflito, estou preparando para a missão, mas eu não sei e tal. E ela comentou com o bispo que apareceu, ela nem estava procurando, apareceu uma oportunidade de trabalho muito boa. Ela nem estava procurando, mas apareceu, alguém ficou sabendo dela, de algumas coisas que ela sabia fazer, tinha estudado alguma coisa, e ela recebeu uma oferta de trabalho muito boa. E ela acabou entrando em conflito, que eu acho super natural, né? Nós às vezes entramos em conflitos por algumas coisas, temos que colocar na balança e seguir algo, né, entre um e outro. E o bispo dela, né, quando ela chegou na entrevista tal, e o bispo falou: vou te encaminhar para um psicólogo. Só que eu queria frisar uma coisa, né, bem importante. O psicólogo que o bispo iria indicar para ela era um psicólogo da igreja. Eu queria frisar aqui, se você é membro da igreja, é um psicólogo, e sei completamente tudo que você estudou, e sei completamente, né, que você sabe o que você faz.
você estudou, você tem uma graduação, provavelmente alguns podem estar escutando esse podcast e é um membro da igreja, um psicólogo. Eu sei que você é super profissional, deve ter uma vasta experiência. Só que eu queria que você prestasse atenção, você psicólogo que é membro da igreja, neste caso. E depois você pode comentar, caso quando eu publicar esse podcast no YouTube, publique nos comentários, né, o que você acha. E esse bispo falou então para essa pessoa procurar um psicólogo da igreja e deu o nome e tal, onde que era, de uma outra estaca, se eu não me engano, e essa moça foi ter uma consulta. A própria moça retratando, né, as várias sessões de terapia que ela teve com esse psicólogo da igreja, ela falou que as abordagens eram fantásticas, era muito legal, realmente tinha algumas técnicas, mas sempre do meio da sessão para o final, ele pegava aquele tempo para falar sobre o livro de Mormon, que deveria ler o livro de Mormon, que deveria orar mais, nunca esquecer dos ensinamentos de Joseph Smith. E ela entrou mais em conflito ainda, porque ela foi procurar respostas, né, entre um e outro, procurar para que ela possa analisar com uma mente mais sã possível para poder tomar a melhor decisão. E ela chegou lá e tinha um consultório de um psicólogo que tinha um livro de Mormon numa bancada lá à vista e metade da sessão para falar da igreja. Eu realmente queria que um psicólogo que fosse membro da igreja comentasse aqui embaixo o que ele acha, né, dessa abordagem. E quantas vezes membros da igreja necessitados de uma terapia, por exemplo, passam por esse tipo de situação. Às vezes você pode falar, mas o psicólogo está defendendo a sua crença também e tal. Mas será que não tem que ser imparcial? Será que não deve ser livre de julgamentos? Por isso que eu falei, né? Você, ouvindo esse podcast, é psicólogo, membro da igreja, por favor, põe aqui nos comentários o que você achou, né, da atitude desse psicólogo membro da igreja, tá? Porque se incomodou a pessoa que estava lá, né? Depois ela falou, ela gostou no começo, mas via que todo o meio da sessão para o final era sobre a igreja, sobre o livro de Mormon, sobre orar e se falar de Joseph Smith. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E no caso dessa moça, ela conseguiu colocar na balança que ela não deveria ir para a missão. É lógico que muitos julgaram, né? O bispo dela falou para ela que ela não queria seguir. Olha só, o bispo dela falou para ela que ela não queria seguir nem a Deus e nem os profissionais. Olha só, falando que ela não queria seguir a Deus, não queria fazer missão, e não ouviu o profissional que estava falando sobre a igreja na sessão de psicologia, né? Na sessão de terapia, né? Com um psicólogo. Então, eu analiso isso de muitas formas, né? Mas a principal é que a igreja ela influencia tanta coisa que faz até as pessoas que são criadas dentro da igreja estudem, começam a infiltrar os dogmas da religião Mormon dentro da sua atividade. E às vezes isso não é, por exemplo, ético, né? Eu acredito que quando eu chego numa sessão de terapia com um psicólogo ou uma psicóloga, eu vou querer ver como que eu posso decidir se a minha mente está sã para decidir as coisas que eu preciso na minha vida, com mais seriedade, né, com mais assertividade, com uma maneira sã de se pensar. Mas eu não quero chegar e ouvir falar sobre o que o próprio bispo poderia falar para mim, né? Para falar da igreja, mas será que o bispo não deveria fazer isso, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Então a psicologia ela é muito importante. Isso me fez pensar que a psicologia muitas das vezes não segue a mesma linha da igreja. A igreja, por exemplo, ela não consegue colocar líderes, né? Isso aí é bem interessante, porque esse aí foi um caso, né? Procurou o bispo encaminhou para um psicólogo, que eu acho já super raro de acontecer, né? O bispo, em certa forma, ali, em algum momento, ele teve uma visão, deixa eu passar para um profissional. Mas muitas das vezes a gente vê na igreja que isso não acontece. A pessoa está lá aflita, ela procura, é visível que ela tem graus, às vezes, de ansiedade, depressão, alguma síndrome, né? E a pessoa vai receber o conselho de orar mais, ler mais o livro de Mormon, não esquece de fazer a noite familiar, talvez é isso, aí você melhora. Não é isso.
né? A igreja ela falha muito, isso eu falo com propriedade. A igreja ela falha muito, né, no ponto em que, peraí, até onde eu tenho que parar de dar o conselho meu e mandar para um profissional, sabe? Esse ponto, né, na linha de tratamento com um membro necessitado, um líder não sabe, muitos deles não conseguem distinguir. Peraí, aonde que eu tenho que parar de dar os meus conselhos e falar, agora ela precisa de um profissional, não eu mais. E às vezes esse ponto, né, que na verdade é um marco, né, dentro desse tratamento desse membro, às vezes o líder não sabe distinguir isso. E ora mais tal, e vai ver, a pessoa pega uma depressão severa. Aí, olha que interessante. A pessoa sofre tanto, ela guarda essas coisas no coração, fica gravado na sua mente, ela sai da igreja e começa a falar muitas coisas que desagradou ela dentro da igreja. E sabe o que vão falar? É uma fraca, ela tem falta de fé, né? Ela não quis ficar firme, não quis segurar na barra de ferro. Alguém conhece a história dela? Alguém viu a história dela? Alguém perguntou para ela aonde começou esse sentimento? O que aconteceu? Ninguém pergunta. Não julgue alguém por ter a história diferente da sua. Você que está feliz com aquele sorriso mormon que se fala por aí, ou aquele sorriso amarelo, porque você tem que chegar domingo de manhã super cansado, com aquele sorriso para todo mundo ver. A sua história. Não deixe a sua história ser igual a de outro, porque não é. Ninguém sabe o que ela passou, ninguém vai perguntar. Aí ela tá lá comentando com alguém sobre o descontentamento que ela teve na igreja, que teve mesmo, olha a história dela. O que vão falar? É o que eu falei, falta de fé, isso aí e tal, ela não quer segurar na barra de ferro, não gosta mais de Deus. Ninguém tá falando isso, tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o despreparo de quem pegou esse caso. Muitas das vezes precisamos de profissionais sérios, né? Profissionais sérios para poder tratar, né, a doença do século, né, que é ansiedade, depressão. Isso aí está pegando a humanidade, né, e tem que ser tratado com assertividade para não piorar mais. Então eu fiquei pensando sobre isso. E a gente começou falando, né, que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. A gente vê muito isso dentro da igreja, né, e te coloca de uma maneira que às vezes você não consegue nem olhar para o lado. E no caso dessa jovem, ela entrou sim, né, em uma escolha entre uma e outra. Apareceu para ela, peraí, eu vou para a missão ou essa oferta de trabalho que apareceu eu nem estava buscando. Foi buscar a ajuda de um líder da igreja. Ele até fez o correto, que eu acho que é o mínimo que se deveria ter, por exemplo, com a liderança, de mandar procurar um profissional. Aí manda procurar um profissional da igreja, que eu já falei, não acho erro nenhum nisso, mas eu gostaria que algum profissional da psicologia, que é membro da igreja, comentasse aqui embaixo. Porque essa moça chegou com um psicólogo, membro da igreja, e metade da sessão ele ficava falando de livro de Mormon, de Joseph Smith, Ora Mais. Olha só, como que será que ela vai conseguir decidir as coisas, né? Que ela buscar a orientação que ela tanto está buscando para poder escolher as coisas que ela precisa. Como que ela vai fazer isso? Então fica aí para a gente pensar, né, o quanto que volto a dizer, eu acredito que a igreja está indo muito contramão ainda, né, da psicologia. Ela está totalmente fora, né? Parece que ela vai para um lado, a psicologia vai para o outro, e quando se encontram dá o que a gente falou aqui, né? Porque ela não está em harmonia com isso. E tem muitos membros necessitados, né, psicologicamente falando, muitos membros deprimidos, muitos membros com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e existe mesmo, tá? Eu ouvi falar que lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, né, o berço da igreja, né, aumentou de uns anos para cá o grau de suicídio. Para quem não sabe, pode pesquisar sobre isso, né? E quando a gente fala, a maioria é membro da igreja. Por que será? Então, às vezes, né, muitas das vezes foi um despreparo, né, do líder que pregou esse membro para tratar. Pô, se é uma igreja e prepara líderes para lá trabalhar com pessoas, os prepare, né? Eu lembro que eu comentei isso com alguém essa semana e a pessoa simplesmente falou: não pense que a igreja vai mudar para tentar. Não vai, né? A igreja está fazendo
centenas de aniversário de idade aí, a igreja, e cadê? Essas coisas não é importante. Então, infelizmente, eu também acredito que a igreja não vai querer mudar nada nesse sentido, de preparar líderes, né, para entender, né, a linha em onde ele tem que parar e onde ele tem que mandar procurar um profissional. Isso faria toda a diferença na vida de alguém. Então, pessoal, fica para pensar aí, né? Então, esse é o podcast que eu queria fazer hoje, né? E vamos procurar pesquisar mais. Vamos procurar. E quando for procurar um profissional da saúde, a gente vai saber que ele está sendo um profissional sério, né? Porque você vai saber que é uma pessoa imparcial, né? É isso que você deve procurar no profissional de psicologia. Imparcial. Ele não vai te dar opções prontas. Ele vai te ajudar a buscar a melhor que você está buscando. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.